Falando em mercado de trabalho, uma área que oferece sempre oportunidades de emprego é a de tecnologia da informação. Um exemplo de sucesso a gente vê no bairro do Recife. Estamos falando do Porto Digital, que comemora 10 anos de atividades. Um trabalho que envolve profissionais qualificados, capacidade de inovação e empenho para desenvolver programas de computadores, jogos eletrônicos e soluções para empresas do Brasil e do exterior. Os repórteres Bruno Fontes e Edson Silva conversaram com um dos criadores do Porto Digital. E você confere agora as revelações de Silvio Meira. Você imaginava que há 10 anos o Porto Digital pudesse se transformar no que é hoje? Projetos como o Porto Digital tem que pensar grande o tempo todo. Então a gente pensava, claro, que ia ser muito maior do que hoje, mas os objetivos e metas do Porto Digital estão sendo cumpridos. Nós já temos 10 anos de história, nós estamos com 150 empresas, nós planejamos 200 quando o Porto Digital estivesse maduro, mas nós só temos 5 mil pessoas trabalhando, nós planejamos 20 mil. Então o desafio dos próximos 15 anos na evolução do Porto é como agregar mais 15 mil pessoas nesse trabalho. Ou seja, você não está satisfeito com os quase 5 mil funcionários que atualmente estão aqui hoje? Não, de maneira nenhuma. O Porto Digital foi pensado para ser 10% do PIB de Pernambuco, numa época que não havia a perspectiva de swap. Ou seja, 10% do PIB de Pernambuco com swap dentro é um desafio muito maior do que o desafio que nós propusemos lá em 1999, 2000. Isso vai dar muito trabalho para fazer. Antigamente existia assim, as pessoas saíam daqui e procuravam outros estados. Agora existe esse fluxo, vamos dizer, inverso. As pessoas vêm para cá para o Recife. Pernambuco e Recife em particular é um atrator líquido de capital humano no setor de software. No meio da década de 90, a gente perdia na universidade 70% a 80% de todo mundo que a gente formava e ia embora de Recife. Era a famosa fuga de cérebros para o sul e para fora do Brasil. Hoje, o Porto Digital é responsável por atrair para Recife muito mais gente do que a gente forma nas universidades locais, e olha que são muitas. Lá no meio da década de 90 existia a Federal e mais umas poucas. Hoje você tem mais de 20 cursos de graduação em informática no Recife, 5 pós-graduações, e elas não dão conta da demanda por capital humano. Você tem permanentemente no Porto Digital 500 locais de trabalho disponíveis para quem quiser trabalhar aqui. Só no César hoje tem mais de 50. Você percebe esse movimento mesmo, por exemplo, paulistas, cariocas e também pessoas de fora do país que estão vindo para cá por causa dessa tecnologia pernambucana? Não só por causa do Porto Digital, mas Pernambuco está sendo invadido no momento por causa de swap, por causa do setor de turismo, por causa de construção civil, por gente que vem primordialmente de todos os estados do Nordeste, mas também de lugares muito mais longe. Eu tenho alunos da Bahia, do Paraná, de Santa Catarina e de fora do Brasil na universidade, e gente no Porto Digital que vem de todos esses lugares também. Software é conhecimento. Quando você traz pessoas que detêm conhecimento para uma região, elas quase que necessariamente, pela atividade que elas vão exercer, elas vão criar escolas. Cada pessoa competente é como se fosse uma escola. Cada empresa competente no setor de software é uma escola de software que vai formar gente, que vai espalhar, que vai distribuir pela economia local inteira, e isso vai ser sempre bom para todo mundo em conjunto. Silvio, então qual a projeção do Porto Digital para os próximos 10 anos? Para o Porto Digital, alguma coisa entre 180 e 200 empresas, com cerca de 10 mil pessoas trabalhando, o dobro das pessoas que trabalham hoje. Isso vai dar um trabalho monumental para trazer essas pessoas para cá, com um número bem maior de empresas sediadas e com capital majoritariamente pernambucano, competindo ativamente na economia regional, isso é Brasil e América Latina, de software, serviços de informação e serviços habilitados por tecnologia de informação. A demanda do mercado mundial de software é crescente hoje, vai continuar crescente pelos próximos 100 anos. Nós estamos falando de um mercado de $500 bilhão, do qual o Brasil internamente é só 3% do mercado mundial. Se nós olharmos para o mercado internacional e para as possibilidades de brasileiros que podem escrever software o fazerem, nós estamos olhando para um setor da economia que paga um salário médio 3 a 5 vezes acima do resto da economia. Isso é certamente um fator de equilíbrio socioeconômico gigantesco. É a gente formar as pessoas e criar as oportunidades. E eu vou estar trabalhando de manhã, de tarde e de noite, como eu fiz nos últimos 30 anos, para que isso aconteça, como professor, como cidadão, como empreendedor, como investidor, como animador e provocador.
Silvio Meira está concorrendo ao prêmio Faz Diferença 2010 do jornal O Globo. Até o dia 5 de janeiro, a população pode votar, escolhendo pessoas e instituições que se destacaram ao longo deste ano. Esse prêmio é para homenagear brasileiros que contribuíram com trabalho e talento para mudar o país. Para saber como é a votação, depois do Bom Dia Pernambuco, você acessa o portal PE 360 Graus e confere o passo a passo.